Na verdade, Faraday descobriu que qualquer método que faça variar o campo magnético através de um circuito é capaz de fazer uma corrente fluir. Por exemplo, ele podia induzir uma corrente movimentando um ímã em relação a uma mola. Quando Faraday ligou uma mola a uma bateria, o súbito aumento do campo magnético induzia um impulso de corrente em outra mola. Essas ideias podem ser expressas em termos de fluxo magnético. O fluxo magnético total através de uma superfície é a integral do componente do campo magnético perpendicular a cada elemento de área que constitui a superfície. Quando uma espira se movimenta através do campo de um ímã, o fluxo através da espira se altera constantemente. A variação do fluxo faz com que uma corrente flua como se impulsionada por uma voltagem. Essa voltagem, conhecida como força eletromotriz E, é igual a menos a taxa de variação do fluxo magnético através da espira. Essa é a chamada lei de indução eletromagnética de Faraday. Uma geração mais tarde, num continente distante, outros gênios pioneiros aproveitariam ao máximo a descoberta de Faraday. Seus nomes foram Thomas Edison e Nikola Tesla. Ao contrário de Faraday, no entanto, sua maior ambição era fazer máquinas funcionarem e darem dinheiro. Edison pressentiu grandes lucros com a eletricidade, mas para obtê-los ele precisaria iluminar Nova York. Isso exigiria uma rede de geradores muito potentes. Não importa que forma de engenharia esses geradores possam assumir. O princípio de todo dínamo tem origem na lei de indução eletromagnética de Faraday. Girando uma espira num campo magnético constante, estamos alterando constantemente o fluxo através da espira. A voltagem e a corrente resultantes são sinusoidais, fluindo primeiro numa direção e depois na outra. Utilizando elaborados contatos corrediços presos a espirais giratórias, Edison pôde compensar as oscilações de voltagem, obtendo uma corrente que corria sempre na mesma direção a partir dos seus geradores. Tesla acreditava que o sistema de corrente contínua de Edison era caro e ineficiente e que correntes alternadas ofereceriam um melhor desempenho. Mas, de qualquer maneira, contínua ou alternada permanecia uma questão. Em que direção flui a corrente induzida? A corrente flui através de uma espiral sempre que o fluxo magnético que a cruza altera. A corrente flui numa direção quando o fluxo se reduz e numa outra quando o fluxo aumenta. Mas a corrente induzida no fio também cria o seu próprio fluxo, cuja direção depende da direção da corrente. O fluxo criado pela corrente induzida se opõe sempre à variação do fluxo exterior. Essa regra é conhecida como a lei de Lenz. O resultado da adição dos dois campos é uma redução da velocidade, na qual o fluxo magnético, através de qualquer circuito, é capaz de se alterar. Com o aumento da importância da energia elétrica, a lei de Lenz não reduziu o índice de velocidade de mudança do progresso tecnológico.
E os motores a vapor não saíram de cena, pelo menos durante muito tempo. Motores acionados por carvão e óleo continuaram a movimentar geradores e a criar a energia elétrica. No entanto, quanto mais carvão e óleo eram extraídos e consumidos, mais se tornava evidente que a Terra começou com um estoque limitado e que, em alguns casos, como era o caso de combustíveis fósseis, o fim já estava próximo. Assim, prosseguiu a busca de alternativas. Durante algum tempo, a energia hidroelétrica foi uma grande promessa. Mas nessa busca de uma fonte de energia limpa, eficiente e abundante, nem todos os rios do mundo juntos produziriam o suficiente. E nem o vento. Mas, juntamente com a energia geotérmica e solar, o vento oferece uma energia barata e descentralizada, capaz de dividir a carga com as usinas geradoras centralizadas tradicionais. Aproveitando-se da moderna tecnologia, esses moinhos são muito mais eficientes do que os moinhos holandeses de alguns séculos atrás. De qualquer maneira, quer a energia elétrica venha do vento ou da água, da força nuclear ou do carvão, ela é gerada de acordo com o princípio da indução eletromagnética. E o mesmo princípio desempenha um papel em qualquer circuito onde seja usada a eletricidade. Uma corrente elétrica em qualquer circuito produz um campo magnético que, ao ser variado, induz uma corrente no mesmo circuito que se opõe à mudança. Esse fenômeno é a autoindução. O efeito da autoindução é maior numa espiral de muitas voltas, chamado solenoide, exatamente porque ela dá muitas voltas em redor do fluxo inconstante. É por isso que um solenoide é utilizado como um símbolo de autoindução num circuito elétrico, onde o indutor pode ser um elemento com um resistor ou condensador. O aumento de corrente no indutor provoca uma força eletromotriz oposta de acordo com a lei de Faraday. E como o fluxo é proporcional à corrente que o produz, essa força eletromotiva é igual a menos a constante L vezes a velocidade de variação da corrente. L é a indutância do elemento do circuito. O indutor se opõe e retarda o aumento da corrente no circuito, enquanto o resistor pode provocar uma queda da corrente através da dissipação de energia. Mas, indo além dessas preocupações práticas, qual seria o valor da teoria de Michael Faraday? Ao contrário de um motor, não é algo simples e óbvio. E ao contrário de qualquer máquina, não é algo a que se possa dar um preço. Na verdade, o valor da indução eletromagnética vai além da economia tecnológica. Isso porque a teoria de Faraday revela algo novo sobre a natureza dos campos elétrico e magnético. E nesse processo, altera as regras que regem o jogo da natureza. Os campos magnéticos circulam, mas não convergem para um ponto. Os campos elétricos convergem para um ponto, embora não circulem jamais. Em linguagem matemática, isso significa que a integral de linha de um campo eletrostático em redor de qualquer trajetória fechada é sempre igual a zero. Mas quando o fluxo magnético através de uma espira se altera com o tempo, ele cria uma força eletromotriz em torno do fio. E essa força eletromotriz é resultante de um campo elétrico cuja integral de linha não é igual a zero.